Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. E seguindo essa sequência de vídeos que eu tenho feito ao longo dos últimos dias, falando do índice Bovespa, eu quero fazer com você uma análise de price action, a ação do preço, uma análise de candles, seguindo basicamente o que eu tenho falado nos últimos vídeos aqui do meu canal, onde eu trago uma análise a respeito do índice. Inclusive a última análise foi falando de um possível padrão, uma possível formação de um fundo duplo ou um padrão W, indicando a possível reversão do índice. Beleza? Antes de mais nada, é muito importante que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito e deixe o seu comentário. Também manda esse vídeo para aquele seu amigo que está começando agora no mercado financeiro, está aprendendo, está estudando e precisa de ter uma guia, uma forma aí de começar da forma correta, ok? Conto com isso e bora para o nosso vídeo. No meu último vídeo eu falei sobre essa formação W que o Brás 50 está mostrando aqui. Inclusive foi um vídeo, um tema que foi sugerido pelo meu primo Fábio e que basicamente ele mostrou esse padrão W, né? Onde temos esse fundo aqui sendo mais alto do que esse, o que indica possível inversão. E aí eu comentei no vídeo que essa região, essa zona aqui, é uma região de interesse muito importante que pode sinalizar, caso aconteça o rompimento dessa região, pode sinalizar uma oportunidade de compra ou início de um movimento de alta. Antes de falar do vídeo de hoje, eu quero deixar claro uma coisa para você. Esse vídeo aqui não tem caráter de te dar sinal de compra, de venda. Não estou dizendo que seja o fundo do mercado de ações aqui no Brasil. Não estou dizendo que vai subir, que vai cair, nada. É uma análise técnica. O caráter desse vídeo é de conteúdo educacional e que que possa te ajudar a você entender um pouco melhor, principalmente as formações de candle, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Beleza? Então, dados os devidos disclaimers, né, o aviso legal aí, vamos para a nossa análise. Então nós podemos ver, primeira coisa, podemos ver uma acentuada queda, uma força de venda muito importante que começou no final de fevereiro, mais ou menos, né? Final de fevereiro, 20 de fevereiro, a gente pode observar como existia nessa região uma zona de suporte bastante importante e o rompimento aconteceu de forma clara. Isso aqui é importante para a gente entender uma coisa que está acontecendo agora. Então, olhando para cá, vemos um ponto de suporte aqui, um ponto de suporte aqui e um ponto de suporte aqui. Quando que aconteceu o rompimento de fato? Quando houve entrada, houve um distanciamento muito significativo, muito importante desse ponto de suporte. Foi aqui que começou a bagunça inteira do que veio nos próximos dias de quedas de 10 mil pontos em um dia, tá? Então a gente pode ver que houve um gap, né, uma diferença muito grande entre o preço do fechamento do dia 21 de fevereiro e a abertura no dia 26, que foi a semana do carnaval. Então ele abriu com uma diferença enorme de 5 mil pontos praticamente, tá? Caiu bastante, deu uma congestionada, a gente pode ver que ele engasgou um pouquinho aqui e depois continua a queda, continuou até chegar aqui nesse ponto onde ele começou a mostrar para a gente sinal de lateralização. Agora, alguns dias, ele começou a mostrar entrada de força compradora, fez essa retração que foi mais alta do que esse fundo e agora está uma nova zona de decisão que é basicamente essa região onde o preço está agora. Ok? Então a gente pode observar, aqui foi uma zona de resistência importante, aqui foi resistência, resistência e agora pode ser que ele mostre o rompimento ou um falso rompimento e para continuar caindo, não sabemos. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa que eu venho observando e estudando já tem alguns anos a respeito disso, sobre a formação de candles. Deixa eu fazer uma coisa aqui para não me atrapalhar. Colocamos essa grade de cor nenhuma, ok, e desaparece a linha. Eu quero chamar sua atenção para esse detalhe. Inclusive, esse é um fenômeno que eu chamo de acúmulo de sombras. Talvez você já tenha me ouvido falar disso. Acúmulo de sombras, basicamente, é quando... Vou desenhar primeiro, tá? Depois eu faço a referência com o que está acontecendo de fato no gráfico. Nós temos um padrão de candle. Nós temos um candle, né? E ele marca uma sombra para o lado de baixo. Ok? Então, imagine esse candle que eu acabei de desenhar, vermelho. O candle seguinte... ele é um candle de queda também. Podemos imaginar que ele faça isso, tá? E, então, antes de desenhar o próximo candle, deixa eu fazer uma coisa. Vamos imaginar, nós temos somente esse candle vermelho que eu acabei de desenhar,
tá? E aí nós marcamos o que? Nós sabemos que o ponto ou a região mínima, né, o preço mínimo desse candle, basicamente, marca para a gente uma zona potencial de suporte. Nós marcamos aqui, isso aqui como sendo um suporte, tá? Um suportezinho. Beleza? Nós sabemos que essa foi a região mais baixa que o preço chegou antes de retomar e voltar e fechar aqui em cima. O candle seguinte, ele faz algo parecido. Ele faz um candle assim e ele faz um novo candle que faz isso aqui. Isso aqui acontece o tempo todo, tá? Você vai começar a identificar isso a partir de agora. E aí, o que nós fazemos? O que eu faço? Eu entendo que nessa situação aqui, o mercado marcou uma mínima e que depois essa mínima foi transferida para cá, quando o mercado marcou uma nova mínima nesse ponto, tá? O que acontece? Então agora eu consigo identificar que essa aqui é a nova mínima mais importante para o preço, mais ou menos assim, ok? Imagina que o candle seguinte ele faz a mesma coisa, ele abre um candle, ele fecha um candle de queda e novamente ele tenta ultrapassar na mínima anterior e ele não consegue, ele marca uma nova mínima, mas ele está sempre fechando acima do ponto de referência mais importante do candle anterior. Então, ó, vamos dar nome aos candles, tá? Esse aqui é o candle 1, esse aqui é o candle 2, esse aqui é o candle 3, ok? Então, o candle 2, ele deu uma beliscada, passou um pouquinho para baixo da mínima do candle 1, mas voltou e fechou acima, ou seja, não houve consenso para conseguir fechar de fato abaixo dessa linha. O candle 3, ele faz a mesma coisa com o candle 2, ele passa um pouco para baixo, mas existe uma rejeição de força compradora, empurra o preço e ele fecha acima desse ponto. E ele pode ir fazendo isso de forma indefinida, tá? O que isso significa para mim? Bom, vamos lá, mais uma vez, imagina que no candle seguinte ele faz a mesma coisa, tá? Dá mais uma espetada aqui, deixa eu desenhar direito, né? Que vocês merecem, olha aí. Então, dá mais uma espetada para o lado de baixo. O que está acontecendo nesse caso aqui, tá? Desse desenho? Quero te mostrar isso. O que está acontecendo? Está acontecendo que o mercado continua caindo, mas não existiu, durante todo esse período, aqui até o candle 4, não existiu força suficiente para de fato fechar. O preço de fechamento é muito importante, tá? Para de fato fechar além do ponto de suporte. Então o candle 2 ele passou para baixo da mínima do candle 1, mas não conseguiu fechar. O candle 3 é a mesma coisa, o candle 4 é a mesma coisa, e assim por diante. O que está acontecendo nesse momento? O que está acontecendo é que, quando isso aqui acontece depois de um longo movimento de queda, por exemplo, ou o contrário, né, a gente pode desenhar aqui, vou desenhar rapidamente, o contrário, tá? Nós temos um candle de alta, e aí temos um outro candle de alta, e aí temos um outro candle de alta, só que nenhum deles consegue de fato fechar acima da sombra do candle anterior, que é muito importante, tá? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que está entrando uma força de atuação profissional no mercado, mas está entrando de forma fracionada. Então vende-se aqui um pouco, vende-se aqui um pouco, eles vão vendendo. Em algum momento, basicamente, eu costumo dizer que isso aqui é como se fosse manobrar um navio. Se você vai fazer uma volta, fazer uma curva com uma bicicleta, por exemplo, tá? Você consegue fazer a curva quase que instantaneamente, em um lugar muito pequeno, muito apertado, tá? Então você consegue fazer a curva rapidamente. No caso de um navio, né? Imagina um cruzeiro, um navio muito grande, você não consegue fazer a curva rapidamente. Você precisa fazer a curva lentamente. Vai lá na frente e faz a volta. Tá? Quando existe muito dinheiro em jogo, o que acontece é exatamente isso. O mercado começa a inverter a direção com que ele está subindo, né? Ele continua subindo. Né? Na teoria ele continua subindo. Na teoria não. Ele continua de fato subindo. Tá? Mas essa subida vai ficando cada vez mais atenuada pela marcação dos candles. O que isso tem a ver com o que está acontecendo agora no índice? Exatamente tudo. Olha só, a gente tem aqui esse candle, tá? Onde houve uma marcação de uma zona
de resistência. Nós temos o candle seguinte, onde ele passou um pouquinho para cima da máxima desse candle e não conseguiu fechar acima. Tá? Então a gente pode marcar essa aqui como sendo uma nova região de resistência. Deixa eu marcar com um negócio melhor aqui. Marcamos então esse primeiro candle, tá? O mercado ele passou um pouquinho para cima, mas não conseguiu fechar. Temos agora a mesma situação nesse segundo candle. E isso pode estar acontecendo exatamente agora nesse terceiro candle, ok? Que seria basicamente isso aqui, ó. Nós temos aqui candle 1, aqui como se fosse o candle 2, né? Porque ele espetou para cima da máxima, mas não conseguiu fechar. E nós temos aqui um possível candle 3. Então, essa é a primeira coisa, tá? O mercado marcou a máxima, não conseguiu fechar, né? Deu espetada para cima, mas não conseguiu fechar. Marcou uma nova máxima. O próximo candle ele marcou, deu espetada para cima, mas não conseguiu fechar. Tudo isso basicamente pode ser sinal de um navio que esteja manobrando para retomar o movimento de queda, ok? Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que eu quero falar para você é o que? Suporte e resistência não são números exatos. Suporte e resistência são zonas de preço. E por ser zona, a zona de suporte e resistência, sempre ela acaba sendo uma zona cinzenta. Tá? É uma zona meio obscura, uma zona basicamente onde a gente acaba não tendo muita clareza com relação a isso. Por isso que eu marco como zonas de preço, eu não marco exatamente como pontos exatos. Por ser zona, ou que eu considero, né, suporte e resistência como zona, fica difícil da gente marcar exatamente se o mercado vai conseguir fechar acima ou abaixo. Qual que seria um padrão de candle que me mostraria um rompimento claro desse ponto de resistência? Por exemplo, um padrão de candle como esse aqui, ó. Esse aqui é um padrão de candle que a gente pode observar que ele quase não tem sombra para o lado de cima, tá? Bastante força e ele é muito decidido. Esse aqui é um candle bastante parecido também, mas assim, basicamente, quanto maior for o padrão de candle do rompimento e tiver menos sombra para o lado de cima, melhor para um possível rompimento desse ponto de resistência e de qualquer ponto de resistência. Por exemplo, a gente pode observar isso aqui, somando o gap, né, e o tamanho desse candle, a gente consegue ver que isso aqui é um candle gigantesco, tá? Se somar desde o preço de fechamento até aqui, é um candle gigantesco de queda. Isso aqui é um rompimento, vamos desenhar, caso vocês não estejam conseguindo visualizar. Isso aqui, ó, isso aqui a gente vê somente o preço de abertura, tá? Mas se o mercado abriu aqui embaixo, é porque houve uma decisão entre compradores e vendedores que já abriu aqui embaixo e fechou aqui. Mas o preço de fechamento anterior havia sido isso. Então eu vejo isso aqui tudo como sendo um candle só, desde esse preço aqui. Opa, pegar a ferramenta certinha. Desde esse preço de fechamento aqui até aqui, ó. Isso é um candle só, tá? Por quê? Apesar de que não houve negociação no meio por causa que teve o carnaval, e é claro, teve um gap, mas isso é um candle só. A mesma coisa acontece com todos os outros gaps. Basicamente é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.